segundo São Mateus. Naquele tempo propôs Jesus ao povo esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Este grão é, em verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior de todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de maneira que as aves do céu se vêm aninhar entre os seus ramos. Disse-lhes ainda esta parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda ela fique levedada. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta: abrirei em parábolas os meus lábios e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Pode sentar-se. Temos 2 proclamas a fazer, onde tivemos nesses dias tivemos 2 casamentos, um na sexta e outro no sábado, e teremos mais 2 em breve. Com o favor de Deus, da Santa Amada Igreja, querem casar-se André de Lima Fernandes e Beatriz Helena Costa Pereira. Portanto, já conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Patu, Rio Grande do Norte, filho de Rony von Fernandes Gurgel e Maria Jaqueline Paiva Lima. Ela, solteira, nascida em Caraúbas, Rio Grande do Norte, filha de Antônio da Costa Pereira e Susana Maria Moraes Costa. Os que desejam contrair matrimônio são ele, filho natural, e ela, filha legítima dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual, ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Livre de impedimentos, a cerimônia deverá ocorrer no próximo dia 21 de novembro do ano corrente, no Rio Grande do Norte. E as sessões serem feitas no Mosteiro da Santa Cruz. Com favor de Deus, da Santa Igreja, querem casar-se Douglas Rodrigues Lago e Jamile Carla da Silva. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Maracás, Bahia, batizado na paróquia de Nossa Senhora das Dores, diocese de Jequié, Bahia, filho de Hamilton Nascimento Lago e Mariane Silva Rodrigues. Ela, solteira, nascida em Lagoa de Itajanga, Pernambuco, batizada na paróquia de São Sebastião, diocese de Nazaré, Pernambuco, filha de Evandro José da Silva e Sueli Marina Paulina Silva. Os que desejam contrair matrimônio são ele, filho natural, e ela, filha legítima dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Livre de impedimentos, a cerimônia deverá ocorrer dia 24 de novembro do ano corrente, na Paraíba. E anunciações serem feitas ao Mosteiro da Santa Cruz. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje nos fala desse reino dos céus que é semelhante a uma semente que um homem tomou e semeou em seu campo. Essa semente é a revelação. É o que nosso Senhor nos revelou, nos disse, nos ensinou. E um homem tomou e semeou em seu campo. Um homem é cada um de nós. E o seu campo é o seu coração. Então é necessário, quando a gente escuta o que os santos disseram, o que a igreja ensina, que Deus ensina através da sua Santa Igreja, que nós encontramos no Evangelho, que nós encontramos na liturgia, que nós encontramos que Nosso Senhor quis nos dizer, nós devemos pegar essa verdade
e semear no nosso coração para que ela dê fruto. Mas para semear no nosso coração é necessário a meditação. Se alguém não medita, ele não põe essa semente no seu coração. Uma semente que fique fora da terra, ela não dá fruto, ela não criará raízes, ela será inútil. Alguém que ouve a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro, não dará frutos, não reformará a sua vida. Por que é necessário, de vez em quando, fazer um retiro? Aliás, nosso retiro anual começa hoje, durará cerca de 10 dias. Então, os monges ficarão mais recolhidos para fazerem um bom retiro. O que é o retiro? Senão um tempo especial no qual o que a gente escuta vai nos dizer o pregador, o que a gente escuta nas nossas leituras, no refeitório, na liturgia, a gente vai tentar, com uma atenção redobrada, inserir no nosso coração. E isso vale para todo mundo. Sem a meditação, nossa alma não tira proveito do que ela escuta, do que a igreja ensina, do que Nosso Senhor nos ensina. Vou ler algumas palavras de São Bernardo sobre a meditação, que podem nos ajudar, nos exortar, nos incentivar, nos animar a fazer meditação. Hoje iremos algumas palavras sobre algumas sugestões para poder fazer esta meditação. Lembrar que o mundo é inimigo da meditação, desde sempre. Hoje em dia mais ainda, porque a gente é muito solicitado pelo que acontece, uma tal mobilidade de lugar, de pensamentos, de notícias, que a gente acaba não encontrando um tempo para meditar. Mas vamos ver primeiro o que diz São Bernardo. A meditação, diz ele, purifica a fonte de onde ela brota. Ela brota, ela deve brotar, né? Ela vem primeiro de fora, depois ela vem no nosso coração, e a meditação vai purificar o nosso coração. Por quê? A palavra de Deus traz com ela uma virtude, e que se eu aplico o meu coração, a minha mente, minha inteligência e a minha vontade a meditar aquela palavra, ela vai purificar o meu coração e a minha inteligência. Ela regra as afeições de São Bernardo. Regra as afeições, porque eu vou ser confrontado a uma regra que eu vou, pela meditação, ela vai tomar uma amplidão, uma clareza muito grande para mim. E aí, meditando o que é santo, eu vou me santificar. Ou melhor, vou ser santificado. Então, ela regra as afeições. Ela dirige os atos. Todo dia a gente lê a regra de São Bento no capítulo. Felizmente, nós somos bem recalcitrantes. Já devíamos estar muito avançados na santidade e não estamos. Mas o princípio é esse, escutar a regra de São Bento. Por quê? Porque a regra de São Bento vai dirigir meus atos. Eu vou escutar, né, o capítulo do silêncio, por exemplo, para os monges. Eu vou escutar, eu tenho que melhorar, eu tenho que corrigir tal coisa. E assim por diante. Então, ela dirige os atos. Ela corrige os excessos. Então, na meditação, eu vejo mais claramente onde está a minha alma, onde está o que Deus quer. Eu poderei, então, assim, corrigir os excessos. Ela governa os costumes, ela governa, né, toda a minha vida moral. Ela torna a vida honesta e ordenada. No ano que vem haverá um retiro para as mulheres, que Dom André vai pregar, e penso eu que ele vai também poder fazer um para os rapazes, os homens, os adultos, os rapazes também. Isso por quê? Porque o retiro ajuda a tornar a nossa vida honesta
e ordenada, como diz São Bernardo. Enfim, ela procura também a ciência das coisas divinas e das coisas humanas. É na meditação que a gente acaba entendendo coisas que a gente havia escutado, mas que a gente não havia prestado atenção. Ou então a gente faz uma relação entre uma coisa e outra. A gente ler detidamente na meditação, ou simplesmente, de maneira mais elevada ainda, a gente fica como que, como um girassol que fica exposto aos raios do sol. Ali a alma fica exposta aos raios de Deus, aos raios do Espírito Santo, e ele vai provocar em nós, a sua ciência vai passar para nós, aos poucos, a ciência de Deus. Os santos têm uma ciência de Deus muito superior à nossa. Eles conhecem as mesmas coisas do que nós. A Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo, a maternidade divina de Maria Santíssima, o papel de Maria Santíssima. Por que São Luís de Montfort escreveu esse maravilhoso tratado da verdadeira devoção? Porque ele meditou. Se ele não tivesse meditado diante de Deus, não tivesse sido fiel à sua meditação, à sua oração, ele não teria tido essa ciência. A ciência vem do estudo e da meditação, da conjunção das duas coisas. Então, ela, diz São Bernardo, ela nos traz igualmente a ciência das coisas divinas e das coisas humanas. É ela que precisa o que é confuso. Ela reúne o que é disperso. Ela penetra o que está escondido. Ela procura o que é verdadeiro. Ela examina o que é duvidoso. Ela desvenda o que é enganoso. Ela é ela que na prosperidade pressente a adversidade e na adversidade fica insensível e firme, ou seja, não se deixa abater pela adversidade. São Inácio de Loyola dizia que se viessem dizer a ele que a sua companhia de Jesus, a ordem a congregação que ele fundou, estava suprimida, acabou. Ele dizia assim: me dê 15 minutos de meditação e para mim já bastará. Eu guardarei a paz. Por quê? Porque, como diz São Bernardo, ela, na adversidade, ela permanece firme e, por assim dizer, insensível. Duas virtudes, do qual uma é a força e a outra é a prudência. Essa citação está no texto de São Pio X, Exortação ao Clero, do dia 4 de agosto de 1908. Então tem não só um santo que falou, mas um outro santo, mais do que santo, um papa, que a citou no seu documento de exortação ao clero. Então, todos nós devemos recorrer à meditação, senão a gente vive na superfície. A gente escuta um sermão, acha muito bonito, ou então lê uma coisa muito bonita, um livro, mas a gente não para meditar. Então, aquela verdade é como uma semente que não foi posta na terra. Um homem, diz o Evangelho, o reino dos céus semelhante a um homem que semeou, como está dito aqui. O reino dos céus é uma semente, semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo. Semear é botar dentro da terra. E é só assim que a semente vai dar o seu fruto. Então não basta escutar, tem que ir mais a fundo. Tem que cercar essa palavra que a gente escutou, e que a gente escuta, e que a gente, de certas condições que farão que ela vai germinar. E ela não só vai germinar, mas vai crescer. O Evangelho diz que ela crescerá e será como uma árvore no qual os passarinhos, as aves do céu, virão se repousar sobre os seus ramos. Então, é assim que aconteceu com a vida dos santos.
Santa Teresinha, por exemplo, ela meditou. No Carmelo se medita 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Tempo de oração, tempo de meditação, além do ofício. O ofício divino das carmelitas, ele não é cantado. Beneditinos nós cantamos, por isso a gente tem só 30 de meditação de manhã e 30 à tarde. Mas foi na meditação que ela obteve essa, no conjunto da sua vida, mas especialmente na meditação, que ela teve essa iluminação de Deus, que fez com que os seus escritos, até hoje, são como ramos, uma grande árvore, onde as almas vêm se repousar para encontrar aí um alívio, um apoio, uma luz. Tudo isso é fruto da meditação dessa santa e das graças que ela recebeu durante a meditação. Deus quer que a gente faça a meditação. O rosário deve ser meditado. Pode ser meditado assim vagamente, assim rapidamente, no momento de cada mistério. Mas Nossa Senhora pediu em Fátima que a gente separasse 15 minutos para meditar os mistérios. Essa meditação pode ser ouvindo, né? Como nós fazemos aqui, se ouve uma coisa que vai nos ajudar, ou pode ser feito também no silêncio, na meditação mais interior. E todos nós devemos procurar ter um tempo de meditação, não só no primeiro sábado do mês, mas devemos procurar ter meditação todos os dias. Interessante ler a vida de certas famílias, de certos santos, e ver se eles faziam meditação. Eu não tenho aqui na minha memória todos os casos, mas há muitos pais de família, muitas mães de família, muitos rapazes, muitas moças que no mundo faziam meditação, porque é necessário, senão a gente vive um pouco na superfície, e quando aconteceu alguma coisa que vai nos perturbar, a gente não terá raízes. Um homem construiu uma casa, diz Nosso Senhor, e a fez sobre a rocha. Veio os ventos, veio a tempestade, ela não ruiu, ela está afundada na rocha. Significa essa rocha? Significa que essas verdades estavam enraizadas. E aí veio um tempo de perseguição e aqueles católicos resistiram à tentação, à perseguição e morreram firmes na fé. Como é que eles conseguiram essa graça? É uma graça, mas uma graça que lhes foi pedida, que foi meditada, e isso fez com que eles chegassem a uma união com Deus, uma força, né, como diz São Bernardo, duas forças, duas virtudes da meditação, diz ele, é a força e a prudência, entre outros, né? Então eles adquiriram uma grande força pela meditação. E assim nós, tinha um autor francês que dizia: a gente não entende nada do mundo moderno se a gente não compreender que ele é uma grande conspiração contra a vida interior. Então, a gente é muito solicitado de um lado para o outro, pelo resultado do futebol, pelo resultado das eleições nos Estados Unidos, depois é outra coisa, depois é outra coisa, e às vezes passa a semana toda, a gente mal rezou o nosso rosário e a gente, sobretudo, não meditou. Então, é uma violência que a gente tem que se fazer, não é fácil, mas por pouco que seja, a meditação é de grande proveito. Um dominicano chamado Padre Vessier dava aqui tem vários conselhos que pode dar, né? Eu vou ler aqui um entre 1000, porque há 1000 maneiras de fazer meditação. E ele dizia: quando eu vou fazer meditação, eu me ponho, então, pode fazer, o melhor é fazer na capela, mas pode ser feito fora da capela também. Eu começo, diz ele, por renunciar a tudo que poderia vir de mim mesmo. Se põe assim à disposição para o que Deus quiser. Depois eu me ponho todo inteiro
nas mãos de Maria Santíssima. E eu fico lá. Essa é uma indicação muito simples, né? Mas cada um deve ir pelo caminho que lhe dá mais fruto, né? Uns preferem fazer uma meditação assim, como sugere Santo Inácio, né? A gente pensa no mistério, na morte de Nosso Senhor, por exemplo, a gente faz uma composição de lugar com a imaginação, para que a imaginação ela nos ajude em vez de atrapalhar. Então a gente imagina a cruz, imagina o Calvário, aquela cruz, imagina o tamanho, né? Imagina Nosso Senhor ali, pregado na cruz. E então, uma vez que a gente fez a composição de lugar, imagina Nossa Senhora aos pés da cruz, imagina São João aos pés da cruz, Santa Maria Madalena, as Santas Mulheres. A gente pode se imaginar também ali, aos pés da cruz, e a gente começa a meditar. O que Nosso Senhor sofreu na sua mão direita, na sua mão esquerda, na sua cabeça com coroa de espinhos? E a gente vai meditando e pedindo a Deus nos ajudar a compreender, a ir mais a fundo no conhecimento dos sofrimentos de Nosso Senhor. Que movimento ele podia fazer sem ter dor nenhum. A gente vai ver que qualquer movimento que ele fizesse, como seu corpo estava flagelado, suas costas estavam flageladas, qualquer toque sobre a cruz, em vez de ser um apoio, um descanso, era uma dor. E assim a gente passa esse tempo e depois a gente agradece a Nosso Senhor. Lembrar que o Senhor fez tudo isso para salvar a minha alma. E a gente medita, né? Medita e pede a Deus, né? Esse amor de Deus, que é o essencial da vida, da nossa vida e da nossa eternidade. E assim por diante. E aí as virtudes vão crescer, como diz São Bernardo, porque essa meditação e outras vão nutrir as virtudes. As virtudes são onde quem reza mais tem as virtudes mais fortes. Quem reza menos tem as virtudes mais fracas. Porque a meditação, a oração, a meditação é a fonte. É ela que vai dar à nossa vida a sua força, né? Ela vai alimentar as virtudes. E se eu paro de rezar, se eu não medito, eu serei um católico, sim. Eu creio em Deus, mas eu não vou muito longe. Eu fico um pouco superficial. E como esse francês dizia, um escritor chamado Georges Bernanos, a gente não compreenderá nada ao mundo moderno, pode dizer de todos os tempos, né? Mas hoje talvez há mais solicitações assim que nos tiram da possibilidade, nos tornam mais difícil a meditação. Então, Santa Catarina de Sena, para a gente terminar, vamos ler um texto dela, ou melhor, texto de bem-aventurado Raimundo de Capua, na biografia que ele fez de Santa Catarina de Sena. Ela dizia ter reconhecido que a gente não podia, sem a oração, chegar a esse estado onde a alma dá todo o seu coração a Deus. Ela assegurava que é de toda necessidade que a oração seja fundada sobre a humildade. Aquele que reza deve se guardar de se confiar na sua própria virtude. A meditação deve começar com uma oração, um pedido, ao menos assim, está sempre nessa atitude de alguém que pede. Não é um simples parar para pensar como no estudo, a gente abre um livro e vai pensando. Não. É algo que a gente pede a Deus para nos iluminar. Mas reconhecer, ao contrário, que dele mesmo a alma não pode nada. Ela acrescentava que ela sempre se esforçou para se aplicar com grande cuidado à oração, a fim de adquirir o hábito de rezar continuamente, pois ela via bem que as virtudes tiram na oração a sua aumentação
e a sua virtude, seu vigor. Enquanto que sem este socorro, elas se enfraquecem e desaparecem. Ela está escrito em francês aqui, ela incentivava, ela solicitava vivamente aqueles e aquelas aos quais ela falava de fazer todos os seus esforços para perseverar na oração, que ela distinguia em oração vocal e mental. Ela lhes ensinava que eles deviam ter certas horas determinadas para a oração vocal, mas que para a oração mental, atual ou habitual, ela devia ser contínua. Então, quanto mais a pessoa medita, mais ela começa a viver mais na presença de Deus. E até o ponto, como ela diz aqui, não é uma coisa assim que não é tão fácil assim. A gente vê que todos os santos praticaram. Eles viviam continuamente na presença de Deus. Vivendo na presença de Deus, estavam continuamente em oração. Então, um último conselho prático para a meditação. São Paulo da Cruz, ele tinha um método um pouco particular, próprio dele. Dizia assim: peguem a paixão de Nosso Senhor no Evangelho e leiam o Evangelho. Os irmãos fazem isso de joelhos, leiam alguma passagem da paixão e meditem. Mesmo que seja 2 minutos, dizia ele, já é proveitoso. Então, para uma pessoa que assim nunca fez meditação, esse método é bem simples. Você pega o Evangelho, abre na paixão e aí lê algumas linhas, para e medita. O que significa isso? O que corresponde a isso? O que Nosso Senhor sofreu aqui? Por quem ele sofreu? Não sei, foi uma meditação, cada um ao seu modo. Ele dizia mesmo que seja 2 minutos, 3 minutos. Eu aconselhava depois de aumentar, mas para começar, mas fazer todo dia, marcar 1 hora, tanto quanto possível, né? Vida moderna, não é difícil ter 1 hora fixa, né? Mas tanto quanto possível, 1 hora determinada, e assim a alma vai como que enchendo a sua alma como se fosse um reservatório de reflexões e de conhecimento de Jesus crucificado e, portanto, conhecimento de Deus. E assim a alma vai se enchendo de Deus e ela vai, como diz Santa Catarina de Sena, quanto mais ela reza, mais as virtudes nela se tornam fortes e desenvolvidas. Enquanto se ela não reza, elas se tornam fracas e tendem a desaparecer. Então, peçamos a Deus que a gente possa ser esse homem do Evangelho que semeou um grão de mostarda no seu coração, e esse grão é a menor das sementes, porque o Evangelho não é muito, né? A gente abre aí, a gente vai ver notícias, falam de tudo, mas de Nosso Senhor ninguém está interessado. É um grão desprezado, mas depois de crescida é maior de todas as hortaliças. É a Santa Igreja que abraça o mundo inteiro. A igreja que é tida como desconhecida, mas é ela que mantém o mundo ainda ela que nutre o mundo inteiro. E as aves do céu vêm se aninhar entre seus ramos. Seus filhos precisam disso. Se o pai e a mãe são pessoas de oração, os filhos virão se refugiar nos galhos, junto ao pai e à mãe, porque ali encontrarão um alimento que foi obtido pelo pai e a mãe na meditação, na oração, na comunhão, na ação de graças. Que Nossa Senhora, ela que mais que ninguém guardava tudo o que ela ouvia sobre Nosso Senhor, guardava no seu coração, que ela nos ensine a fazer meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.